toda reunião, além da oração que nós já fizemos, deveria começar com um texto bíblico também, né? Mateus 28, talvez nem precisaria abrir a Bíblia, porque é um texto que a gente sabe de cor, né? Mateus 28, 18. Eu gosto desse texto aqui porque eu sempre pergunto, né? Quem se lembra do texto, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? E todo mundo levanta a mão e fala, puxa, claro que a gente lembra, sabe de cor e tal. Aí eu pergunto, em que contexto Jesus disse isso? Em que contexto? Aí a pessoa fica tentando lembrar e tal, e muitos não lembram. E foi justamente depois do ID, né? Então vamos só ler aqui primeiro, Mateus 28, então, a partir do 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É muito bom a gente ter a certeza de que Jesus está conosco e estará conosco até a consumação do século, né? Mas a gente, às vezes, se esquece de que ele disse que estaria conosco nesta missão. Nas outras coisas também. Se a gente vai tirar uma carta de motorista, a gente tem que ter a certeza de que Jesus está ali conosco também, né? E através do Espírito Santo nos ajudando, nos motivando. Em qualquer tarefa, Deus está conosco. Qualquer tarefa. Mas ele disse que estaria conosco principalmente nesta tarefa aqui. Tem gente que tem medo de bater numa porta, por exemplo, para fazer como os nossos irmãos do salão da Testemunha de Jeová fazem. A gente não tem coragem de bater na porta, né? Mas Jesus está conosco principalmente nessa missão de bater na porta. Ou de pregar no púlpito, ou um evangelismo público, ou uma classe bíblica. É nessa missão que principalmente Jesus está conosco. E se Jesus está conosco, como que não vai dar certo? Né? É claro que às vezes falta um pouquinho, às vezes, de puxa, mas como eu vou fazer? Quais as ferramentas? Né? Que material que eu vou usar? Qual a estratégia? Às vezes o lugar é muito católico ou é extremamente evangélico, tem muitas igrejas por perto e a gente fica meio que tentando concorrer, né? Porque tem igrejas que tem culto todos os dias quase. Eu não sei se já notaram, mas as igrejas evangélicas têm culto de terça, tem culto de quinta, tem culto de sexta, né? Tem culto de domingo, que é o principal e tal, e a gente fica meio sem saber. Mas esse texto nos motiva muito porque Jesus disse que estaria conosco, né? E até a consumação do século. E, aliás, para que se consume, a gente precisa realmente cumprir a missão, né? O sinal último, a gente sabe, né? Mateus 24, 14, é quando o evangelho for pregado, é que Jesus vai voltar. Antes disso, ele não pode, por quê? Porque seria injusto. Né? Alguém poderia não ter ouvido sequer o nome de Jesus, por exemplo. Então seria injusto ele voltar antes que todos soubessem, né? É claro que a gente sabe que tem gente que morreu sem saber. Mas aí Deus vai ter um juízo diferente com essas pessoas. Ele vai julgar pela consciência. Porque todos nós nascemos com a noção do certo e do errado. Todos nós, né? E Deus vai lidar ali com o caso de maneira especial. Exceções são tratadas como exceções. Mas não poderia ser muitas exceções, né? O evangelho tem que chegar a toda parte. Se um indivíduo, outro e outro, por acaso não ouviu, a exceção será tratada como exceção. Embora nós sabemos que daqui para frente, quem estiver vivo, principalmente por ocasião do derramamento do Espírito de maneira mais plena, que é a chuva serôdia, quem estiver vivo nessa época, não vai ficar ninguém sem ouvir o Evangelho no contexto das 3 mensagens angélicas. Ninguém, né? Quem estiver morrendo hoje, ainda pode ser que um ou outro fique aí sem saber. Mas quem estiver vivo por ocasião da chuva serôdia, não vai ficar um sem ouvir
e a mensagem final no contexto das 3 mensagens angélicas. Né? Caiu a grande Babilônia, né? Sai dela, povo meu. Isso aí. Então não é que toda a humanidade, é esse grupo desse período que todos serão. Exatamente, esse grupo desse período. Porque tem tribos indígenas que poucos são exploradas hoje, que os missionários estão se despertando para entrar nessas tribos. Antes havia muito medo, né? E tal. E é difícil fazer evangelismo numa tribo. Sim. Né? Tem toda uma questão de cultura, né? Sim. As pessoas se sentem constrangidas, porque não há quem faça uma índia vestir uma roupa na parte de cima, não há quem faça. Sim. Você tem que pregar dentro daquela cultura ali, né? Então tem gente que não sabe lidar com isso. Canibalismo, né, que existe ainda, né? Eu acho que fala, né, que haverão pessoas que vão conhecer a história da cruz lá do céu. É verdade. Com certeza. Têm que conhecer, mas elas foram fiéis ao conhecimento que tiveram. Né? Ou às vezes até a consciência. Pura consciência. Então, às vezes o único conhecimento dela é a consciência. Às vezes a própria consciência. E a gente sabe que o ladrão na cruz não guardou o sábado, não foi batizado, né? E Jesus garantiu que ele estaria no reino, né? No momento certo, né? Então, isso é muito importante. Agora, indo para ministério pessoal, eu peço até licença para vocês, porque assim, eu não consigo ver ministério pessoal sem um coordenador de interessados. Como eu disse, até pode ser a mesma pessoa. Mas o serviço da coordenação de interessados, ele tem que ser feito. E quando a gente começa a fazer, a gente vê o quanto potencializa o trabalho, né, fazendo cada passo desse ministério aí. Só que eu queria diferenciar primeiro o que é ministério pessoal e o que é coordenação de interessados. Porque na maioria das igrejas, o povo não ativa o coordenador de interessados, justamente porque acha que é tudo a mesma coisa. Então, leu lá quais são as atribuições do Ministério Pessoal, acha que o coordenador de interessados ele faz a mesma coisa, é só um auxiliar. E não é só um auxiliar. São ministérios distintos, que trabalham numa mesma direção, mas que são coisas distintas. Então, o Ministério Pessoal, em poucas palavras, ele ativa e fortalece as frentes missionárias. É isso que o Ministério Pessoal faz. Não é tanto ir lá na frente e ficar chamando o povo para fazer trabalho missionário à tarde, no sábado, e ter uma decepção depois, porque descobre que a maioria que foi convocada não compareceu. Tem gente que acha que o Ministério Pessoal é manter nas prateleiras bastante folhetos, para quem quiser, o material está ali, e convocar o povo para sair às ruas e pregar o Evangelho no sábado à tarde. E acha que é isso daí. E às vezes se frustra porque parece pouco, mas nem o pouco funciona porque as pessoas não respondem, né? E fica frustrado. E alguns acabam terminando o ano sem fazer o trabalho, não faz nada, ou faz tudo e ainda termina decepcionado e frustrado porque não teve resposta. Só que o trabalho principal do Ministério Pessoal é ativar e fortalecer as frentes missionárias. Ou seja, na minha humilde opinião, toda a igreja teria, ou grupo, teria que ter uma classe bíblica. Né? Pelo menos uma classe bíblica. Meu ex-presidente falava o seguinte, igreja sem classe bíblica é igual a padaria sem forno. Né? Não tem como fazer pão, produzir pão sem forno. Ou, pior ainda, uma padaria que tem o forno, mas ele está sempre desligado. Difícil não ter um batismo na classe bíblica. Não sai um batismo. Exatamente. Tem padaria que tem forno, mas não liga o forno. Porque pensa assim, hoje ninguém vai vir comprar pão mesmo, não vamos nem ligar o forno. Agora, se começar a ter uma procura aí, a gente vê mais ou menos se o negócio vai virar mesmo, a gente liga, porque senão a gente vai gastar energia, vai gastar gás e vai produzir o pão ainda, vai gastar farinha, vai gastar fermento e ninguém vai comprar. Então vamos ver primeiro se vai ter interesse por pão e tal. Então, quer dizer, não adianta, né? Aí é melhor nem pensar em ter padaria, porque independente de qualquer coisa, 4 horas da manhã o padeiro tem que estar lá com o forno aceso já e fazendo pão para 6 da manhã estar pronto, né? Então, a igreja é a mesma coisa, ela teria que ter
no mínimo, uma classe bíblica. O sonho de consumo é ter 3, que seria domingo à noite, 1 hora antes do culto, apenas uma sugestão, né? Mas domingo à noite, 1 hora antes do culto, ou transformar o culto de domingo numa classe bíblica. Ter uma no sábado de manhã para interessados, então seria a classe dos interessados, em vez de passar a lição da escola sabatina, passa um outro estudo, ou pode até ser a lição da escola sabatina, mas contextualizada para um interessado, né? E uma sábado à tarde que seria para juvenis, para desbravadores. Pode até ter 2 no sábado à tarde, uma exclusiva dos desbravadores e uma outra separada, ou pode ser uma só com todo mundo. Aí a gente está falando de igreja maior, né? Mas, assim, pelo menos uma de sábado à tarde para adolescentes, para crianças, né? Crianças, juvenis, adolescentes, deveria ter também. Então tem gente que pensa assim, vamos ver se essa igreja tem vocação para classe bíblica. Assim, na minha opinião, a gente não deveria fazer essa pergunta. A igreja tem vocação para ter uma classe bíblica? Eu acho que a gente não deveria ter essa pergunta. Assim, na minha opinião, tem que ter uma classe bíblica, pelo menos uma. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Um diretor de interessado, ele já tem o nome, diretor de interessado. Quer dizer, tem pessoas interessadas. Ele é diretor de pessoas que são interessadas. Entre esses interessados, não tem que ter uma classe bíblica para esse interessado? Com certeza. Então tem que ter uma classe bíblica? Com certeza. Porque como é que eu sou uma diretora de interessados e eu não vou levar esses interessados para uma classe bíblica? Exatamente. Então eu acho que é o que tem. Então, porque tem muita gente que dá treinamento dizendo assim, você tem que olhar para a vocação da igreja. E eu sei que tem igreja que faz muito bem classe bíblica e dá certo e tudo mais. Tem igreja que faz muito bem e não dá certo, mas não pode existir. Tem que ter. Né? E tem igreja que não faz porque acha, não, aqui não tem essa vocação. Mas a classe bíblica é o básico, né? É uma frente missionária básica, não pode deixar de ter. Se não dá certo, é porque a classe bíblica que não deve ser feita ou porque está sendo feita errado? Tem que ir mudando a estratégia. Fizemos desse jeito. Aí vamos fazer de outro. Nunca fizemos sobre profecias. Tenta fazer uma sobre profecias, né? E assim a gente vai até que uma hora acerta nele. Então, classe bíblica é uma das frentes que a igreja tem que ter. Então, se não tem, o Ministério Pessoal tem que cuidar urgente de abrir uma classe bíblica. Abrir e estruturar. Né? Outras frentes missionárias que deveria ter. Dupla missionária. Né? Tem que ter dupla missionária, não tem jeito. Não tem como a gente falar assim, mas nessa igreja não dá certo a dupla missionária. Tem uma dupla que funcione? Tenha. Só vai ter 2 duplas que funcionam de fato. Tenha as 2 então. Se puder ter 10, maravilha. Se todo mundo conseguir formar uma dupla missionária, ótimo. Maravilhoso. Mas se tem uma só, então investe naquela dupla, motiva eles. Faz uns treinamentos. Vai na associação, pergunta lá pro Ministério Pessoal, o que você tem de mais assim que brilha os olhos? Me arruma aí que eu quero dar de presente para uma dupla missionária lá que tem lá na igreja, porque eu preciso incentivar eles, entendeu? Então não importa se vai ter uma, se vai ter 2 ou se vai ter 10, mas tem que ter dupla missionária. Não tem jeito, tem que ter. Agora, uma frente missionária que eu não digo que é obrigatório ter, mas é sempre bom também, é o pequeno grupo. É uma frente missionária que, às vezes, por algum motivo, pode ser que não dê certo. Pode ser que não tenha anfitriãos dispostos a abrir a casa para fazer o pequeno grupo. Pode ser que já tenha sido feito e todo mundo deu uma cansada e não tem clima mais para fazer, porque não tem ninguém assim com aquele brilho nos olhos para fazer e tal. Então eu não digo que é obrigatório ter, mas uma coisa eu digo, se tiver, a gente vai ganhar muito quando chegar as semanas especiais. Porque um pequeno grupo que já funciona, quando chegar a Semana Santa, ele vai estar movimentado já. Você tentar fazer um programa que nunca foi feito antes, num lar onde nunca abriu para ninguém e tal, é uma coisa. Agora, se você chega na Semana Santa, num lar que já está acostumado a abrir a porta para o povo, ali com certeza vai dar certo. Né? Então, outra coisa, às vezes já foi feito vários pequenos grupos, mas nenhum jovem, por exemplo. Só jovem.
Pode ser uma tentativa. Às vezes foi feito o jovem, foi feito o tradicional, mas não foi feito um, por exemplo, para profissionais liberais, então para dentistas, para médicos, que é um pequeno grupo já mais elitizado, né, onde tem que ter alguém que saiba conduzir. Também é uma tentativa que possa ser feita. Então, quer dizer, é obrigatório ter pequeno grupo? Não. Mas seria bom porque a gente teria a estrutura já para semanas especiais. E quais são as semanas especiais? Semana Santa, a próxima Semana Jovem, que é em julho, geralmente, né? Depois tem também, agora fora de ordem, tá? Mas Semana de Mordomia, também dá para fazer nos lares, se quiser, porque às vezes não tá virando na igreja mais, Semana de Mordomia, mas às vezes fazendo em casa. Por exemplo, coloca uma faixa lá, Finanças à Luz da Bíblia, venha reuniões todos os dias a partir da... Estou falando na semana, sim, né? Sim. E aí procurar alguém que consiga falar sobre finanças à luz da Bíblia. Tem um monte de gente querendo sair das dívidas e é evangélico e na igreja dele não tem nada sobre isso. Então, se tivesse alguém falando sobre mordomia nesse formato de finanças à luz da Bíblia, com certeza eu acho que não caberia nessa sala aqui o tanto de interessados. Eu acho. Resolver os problemas das dívidas. Exatamente. Então, assim, as 3 frentes missionárias mais básicas: classe bíblica, dupla missionária e pequeno grupo. E teria um que não é tão básico assim, que é o evangelismo público, né? Então tem que, pelo menos uma vez por ano, tem que fazer um evangelismo público. Que é assim, a colheita mesmo. Porque todo um trabalho foi feito em algum momento, você tem que colher todo mundo que não foi colhido em outras estratégias. E é no evangelismo público que você ativa interessados para o próximo ciclo. Porque as pessoas vêm, está acontecendo um negócio ali diferente, tem sorteio toda noite, as pessoas estão trazendo os amigos. Então você não vai batizar aqueles que estão vindo pela primeira vez no evangelismo público, mas você está ativando interessados para continuar um próximo ciclo depois. Né? Quando você não tem um ciclo, dificilmente você... Porque você termina um trabalho e fala, puxa, batizamos todo mundo, o ano que vem acho que não vai ter nada. E às vezes não tem mesmo. Por quê? Porque não tem nada que alavanque, né, a coisa ali, faça a roda girar para no ciclo seguinte ter já interessados novos, que ainda vão ser preparados, mas que já são interessados. Então o Ministério Pessoal ele tem que fazer o quê? Como é que está as frentes missionárias? Tem forno aceso na minha igreja? Tem com o que trabalhar? Tem dupla? Tem pequeno grupo? Tem classe bíblica? Ótimo, então vamos fortalecer agora. Vamos ver o que não está funcionando, vamos ver as reclamações de cada líder, qual é, o que não está legal, vamos fortalecer isso daí. E o que não tem é abrir urgente. Ah, mas todo mundo falou que não dá certo. Esquece esse negócio. Tira. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus não puder ajudar nisso, que ele falou que nisso ele estaria especialmente envolvido nos ajudando, então a gente não acredita em Jesus. E nem no Espírito Santo também. Né? Então não pode ser assim. Tem que ter frente missionária ativada. Então, assim, na minha visão, de tudo que eu já estudei sobre o Ministério Pessoal, não é outro trabalho, o do diretor do Ministério Pessoal, senão esse. Abrir, ou ativar, ou fortalecer, ou fazer as 3 coisas juntas. Né? Esse é o trabalho do Ministério Pessoal. Já o coordenador de interessados, ele não tem que se preocupar se tem classe bíblica, ele não tem que se preocupar se tem dupla missionária, se tem pequeno grupo, se tem evangelismo, não tem que se preocupar com isso. Porque quem está cuidando disso é o Ministério Pessoal. O coordenador, ele vai trabalhar com o quê? Com a lista de interessados. Eu poderia fazer um desafio aqui e eu sei que o resultado seria ruim. Se a gente pegar 100 igrejas, de qualquer lugar, não estou falando daqui só de Hortolândia ou desse distrito, se a gente pegar 100 igrejas e perguntar, cadê a lista de interessados dessa igreja? Eu arriscaria dizer que não acharíamos 10 com uma lista organizadinha, consistente, trabalhada e que está sendo gerida também. Não adianta você ter uma lista e você só vai acumulando nomes ali, mas não tem efeito aqui. Eu arriscaria dizer que não teria 10 de 100. E é por isso que às vezes o trabalho
não anda, não avança. Ele avança, mas não avança como poderia avançar, né? Então, o trabalho do coordenador de interessados é o seguinte: primeiro passo é ter uma entrevista com cada líder da igreja e levantar interessados. Porque se ele tentar puxar da cabeça dele, essa lista não vai ficar completa. Então ele tem que chegar primeiro, anciãos ou diretor de grupo. Quem são os seus interessados? Se for uma igreja que tem vários anciãos, ancião por ancião tem que ser entrevistado. Quem são os seus interessados? Coloca ali todas as informações possíveis. Ou o diretor do grupo. Pergunta para ele. Porque o diretor do grupo, ele trabalha com pessoas, né? Geralmente, os anciãos dão estudos bíblicos, né? E se eles não dão, eles conhecem as pessoas e tal. Então tem que perguntar para eles, quem são os seus interessados? Depois tem que chegar para cada professor de escola sabatina e perguntar, quem são os seus interessados? Às vezes na classe dele tem alguém que não é batizado ainda, que tá frequentando já a igreja. E se alguém vem de manhã no sábado e não é adventista, ele está dizendo o quê pra gente? É um super do interessado, não é só um interessado, ele é muito interessado. E outra, ele não tem dificuldade com o sábado, porque ele já está vindo na igreja no sábado de manhã. Né? Então a gente não pode deixar de trabalhar com essas pessoas. Né? Mas se eu vou pedir o outro diretor, não importa, um diretor, outro líder de outra igreja, num de interessados, ele não vai tirar dos deles, ele vai querer tirar dos deles lá da igreja dele para passar por mim? Não, isso é feito localmente, né? Então, por exemplo, o coordenador de interessados desse grupo, ele vai trabalhar com os líderes somente da igreja local. Tá? Do distrito. E cada um vai trabalhar na sua igreja para poder, a soma das igrejas, alcançar toda a geografia que Deus nos confiou. Né? No caso, eles chegam de todos os departamentos para saber dos interessados. Mas eu vou fazer meio que questão de citar os departamentos aqui, porque a gente esquece de alguns. Então, por exemplo, se tem clube de desbravadores ou aventureiros, tem que chegar no clube e falar quem são os interessados do clube. Se tem ministério infantil, tem que chegar em cada uma das faixas etárias, desde não digo o hall do berço, mas desde o jardim da infância, e perguntar quem são os seus interessados. ASA é um ministério que a gente esquece muito. Tem que chegar para a ASA, a diretora da ASA, e perguntar quem são os interessados. Trabalha muito separado, né, individual. Porque a ASA tem interessados. Tem, e a gente esquece deles, mas eles têm. E se a ASA não tem uma classe bíblica da ASA, está perdendo tempo. Porque a melhor forma de levantar interessados para a ASA é convidar a comunidade para participar dos eventos da ASA, no sentido, não evento de celebração só, mas convidar no momento de distribuir alguma coisa, no momento de atender as necessidades. As pessoas estão procurando em que se envolver. Tem gente que gosta muito. Tem gente que nunca vai entrar na igreja para assistir nada. Mas se você fizer um varal solidário e chamar para ajudar, ela vem. E com o tempo, convivendo com a gente, essa pessoa que vem, ela vem no primeiro varal, ela vem no segundo, ela vem no terceiro, ela vem no quarto. Daqui a pouquinho ela está apaixonada por todo mundo que está ali naquele varal. E daqui a pouquinho ela quer ser um deles. Um de nós, na verdade. Né? Aí é o momento que a gente começa a oferecer um estudo bíblico, começa a convidar para vir à igreja e tal. Na verdade, quem ajuda a ASA já é interessado. A gente acha que não, mas quem ajuda a ASA já é um interessado. Na minha visão, já é. Ele pode nunca ter vindo na igreja, mas ele já é. Ele é um interessado classe B. Não é classe A. Ele é classe B. Mas ele não deixa de ser um interessado. Né? Eu trabalhei muitos anos na ASA, né? Tanto na Central como no Romanço. E a gente faz um cadastro de todas as pessoas, né? Assistidas aí que vão... a gente vai ajudar. E geralmente as pessoas são mais fora. Às vezes é pouco da igreja, porque geralmente da igreja não tem tanta cidade como lá fora. A pobreza vai ser tudo mais lá fora. E eu vou contar uma coisa para você. Você fala dessas pessoas. Eu não concordo que uma pessoa, uma ASA, que ela não tem uma classe bíblica, ela não tem estudo bíblico com as pessoas que ela está ajudando. Não concordo com isso aí. Porque tem que ter uma pessoa ali para estar ajudando essas pessoas. Por exemplo, nós tínhamos lá, no Remanso, acho que teve uma época que nós tínhamos 50 pessoas pegando cesta.
Então, aquelas pessoas nós damos estudo para aquelas pessoas. Então, eu acho que nessa parte aqui do diretor de interessado é o lugar melhor mesmo para ela pegar o nome interessado é na asa. A gente não pode barganhar, né? Porque tem igreja que só quer entregar a cesta para quem está na classe bíblica. Não. Ou só quer atender, seja qual for a outra necessidade, se a pessoa estiver frequentando a classe bíblica. E se começar a faltar, corta o benefício. Eles ainda usam esse termo, né? Vamos cortar o benefício porque não está frequentando e tal. Eu acho que isso não é correto. Mas assim, a gente deixar de convidar, deixar de chamar e deixar de tentar envolver as pessoas numa classe, alguma coisa, é um desperdício. Né? Porque a gente não foi chamado por Deus para fazer assistencialismo. Sim. A parte da assistência social faz parte e ela é, assim, uma ferramenta fantástica para a pregação do Evangelho. Mas a gente não foi chamado para resolver o problema do mundo, a fome do mundo. A gente vai fazer isso e também vai matar a fome espiritual. Né? Agora, a gente não pode deixar de lembrar que a nossa missão não é dar assistência. A nossa missão é pregar o Evangelho. Só que a gente não vai pregar o Evangelho para alguém que passa fome. Não tem lógica isso daí, né? A pessoa está passando fome, você quer só orar por ela, você quer só estudar a Bíblia com ela, então não tem lógica. Então é uma questão de coerência, mas não a missão da igreja adventista não é transformar o mundo, não. É transformar vidas uma de cada vez, que é o lema da ASA. É o slogan da ASA, transformando vidas uma de cada vez. Então, em vez de você pegar 30 famílias, você pega uma, mas você faz transformação integral naquela família ali. Você dá desde o alimento material até o físico e ainda avança para outras áreas da vida da pessoa ali, aonde você puder interferir e ajudar, você vai. Agora, fazer tudo e não pregar a palavra, então a gente não cumpriu nada da missão. Se as dois juntos, né? O que Jesus fazia. Uhum. É verdade. Apesar que dar assistência já é pregar. Fazer o bem já é pregar. Só que se a gente não abrir a Bíblia objetivamente com a pessoa, não cumpriu a missão. Cumpriu parte, mas não cumpriu a missão. Né? Porque a missão ela só vai terminar aqui. Ó. Não tem jeito. Você pode dar o que você quiser lá, ela só vai terminar quando a gente abrir a Bíblia com a pessoa. Não tem como. E abrir e tirar todas as dúvidas dela. Né? Então não pode deixar a asa para trás, ou seja, todos os ministérios, tem que chegar lá e perguntar para eles. Aí tem que fazer essa lista de interessados e tem que classificar os interessados. Em A, B, C, se quiser pode ter a letra D também. Na minha experiência de trabalhar com interessados, a forma de classificar que mais funciona é a seguinte. O interessado classe A é aquele que já tem conhecimento bíblico e já tem relacionamento com a igreja. E não tem nenhum impedimento. Esse é o classe A. Tem conhecimento, tem relacionamento e não tem impedimento. São três coisas ali que identificam o classe A. Esse aí só falta o quê? Batismo. Né? Ele falta só tomar decisão. Mais nada. E talvez só vá tomar a decisão se a gente trabalhar corretamente. Então a gente vai trabalhar para levar aquela pessoa à decisão. Então tá tudo certo, só falta a decisão mesmo. O classe B é aquela pessoa que falta uma das duas pernas principais. Ela tem o relacionamento, que é o pessoal da ASA, que ajuda a ASA, mas não tem o conhecimento, talvez. Né? Ou vice-versa. Né? Ela tem conhecimento, mas não tem relacionamento com a igreja. Não dá para batizar alguém que tenha muito conhecimento bíblico, mas que não tenha relacionamento. Porque como é que você vai batizar uma pessoa? Porque, veja, batismo não é uma coisa espiritual apenas. Batismo é inclusão a uma comunidade. Quando a pessoa se batiza, ela passa a ser membro de uma comunidade. Como é que ela vai ser membro de uma comunidade que ela nunca conviveu? Como é que ela vai pertencer a um grupo que ela nunca teve nenhum tipo de relacionamento? Ou se teve muito pouco. Os batizam e saem, né? Exatamente. Então, o classe B é esse daí. Ele não tem impedimento. Nisso está ok. Não tem problema com sábado, não fuma, é casado no papel ou está sozinho. Está tudo certo em relação aos impedimentos. Não tem problema. Só que falta ou o relacionamento ou o conhecimento. Então, esse é o classe B. Ou seja, esse é aquela pessoa que não vai batizar ali logo. Você tem que
inserir essa pessoa ou dar o conhecimento que ela precisa até ela vir para a classe A, né? Se tornar um classe A. O classe C é aquele que pode até estar pronto em tudo. Ele tem relacionamento, ele tem conhecimento, tá tudo certinho com ele, né? Não, tá tudo certo, só que ele tem impedimento. Então é o fumante, é o que trabalha no sábado ainda, é aquele que convive com alguém que está unido há um tempão, mas ainda não casou no papel. Esse é o classe C, ele tem impedimento. E o classe D, ele nem é interessado. A gente aqui quer que ele seja. Aí a gente classifica ele como D. A gente está orando por ele. Ele não mostra sinal nenhum, ele não tem conhecimento, ele não tem relacionamento, ele tem impedimentos, ele não mostra vontade nenhuma. Esse é o classe D. Mas a gente quer colocar na lista porque nós vamos orar por ele e vamos tentar de alguma maneira trazê-lo, quem sabe para C, depois vai passar a B, e depois vai passar a ser má. Né? Então, é assim que geralmente a gente classifica. Então, essa lista teria que ter o quê? Todas as informações. Nome, endereço, telefone, a classificação e tal. Isso daí é o primeiro passo, ter a lista de interessados. Então, o coordenador de interessados montou a lista, acabou o trabalho. Não, só começou. A lista é só o começo. Depois que eu tenho a lista completinha, o que a gente tem que fazer é o que agora? Apadrinhamento. O coordenador de interessados, ele tem que pegar aquela lista. E o que eu vou falar aqui agora não é nada assim místico, não. Mas na minha humilde opinião, o coordenador de interessados montou a lista. Primeiro que ele já está orando o tempo todo. Mas quando ele achar que ele tem uma primeira lista pronta, ele tem que pegar aquela lista, dar uma olhada nos nomes ali e tal, pensar em caso por caso ali. E com aquela lista na mão, orar a Deus e falar, Senhor, agora eu preciso achar um padrinho para cada interessado desse. Me ajuda a encontrar um padrinho para cada um. E aí, orou a Deus, começa a tentar pensar. Quem poderia apadrinhar essa pessoa? Coloca ali. Quem poderia apadrinhar esse outro? Quem poderia apadrinhar esse outro? E vai colocando